internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você já sabe, onde você vai saber tudo sobre os principais campeonatos do globo. E a meu lado, como sempre, ele, menino gigante Pazini. Tudo bom, Pazini? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, para variar um pouquinho, a gente vai começar pela Inglaterra, que tivemos alguns joguinhos. Manda na tela aí, Faustão. O West Bromwich perdeu dentro de casa para o Arsenal, que é o quinto colocado. O Liverpool, sétimo colocado, conseguiu empatar em 0 a 0 com o West Ham. E o Tottenham, naquela briga lendária com o Chelsea, empatou com o Everton dentro de casa e foi ultrapassado pelo Chelsea, agora terceiro colocado, que ganhou do Sunderland de 2 a 1. E ainda teremos, nessa segunda-feira, Manchester United, o líder, e Manchester City, o vice-colocado. Vamos conhecer então o Pazini pela essa briga na Liga Europa, essa tentativa de chegar à Liga dos Campeões. Arsenal 2 a 1 em cima do West Bromwich, já emenda essa questão do Liverpool e que conseguiu empatar sem gols dentro de casa. A gente já tinha falado do Felipe Coutinho, até elogiado ele. Por que esse 0 a 0? Mas começando pelo Arsenal, Pazini, vai lá. A equipe do Arsenal conseguiu uma boa vitória com o Rosick. Ele mesmo, aquele meio-campista veterano, tcheco, bom de bola, que surgiu muito bem entre 2002 e 2006, marcando os 2 gols da vitória dos Gunners. Gunners que continuam na zona de classificação da Liga Europa e estão ali coladinhos com o Chelsea e também com a equipe do Tottenham, querendo a vaga na Liga dos Campeões da Europa. Além do Rosick, Cazorla e Arteta, a dupla espanhola, se saiu muito bem. Liverpool conseguiu empatar com o West Ham que não tinha ali alguns jogadores importantes. O Noble não jogou, também não jogou o Joe Cole, 2 meio-campistas importantes. E aí ficou mais na retranca, né? Segurando a equipe do Liverpool. O Liverpool dominou o jogo inteiro, mas não conseguiu marcar o seu gol. O Liverpool, que vem jogando muito bem, cresceu nas últimas rodadas, não é à toa que está na briga pela Liga dos Campeões e no mínimo ali para tentar a vaga na Liga Europa. O pessoal sempre pergunta, o mito inigualável Wellington Paulista, nem no banco de reservas ainda, está só no Sub-21. Jogando demais no Sub-21. Arrebentando no Sub-21. É isso mesmo. E nessa briga do Tottenham e Chelsea pela terceira colocação, neste último fim de semana, o Chelsea levou a melhor, ganhando do Sunderland de 2 a 1, como a gente já falou. E me fale, Pazini, o jogador importante que não jogou no Tottenham, para explicar o motivo desse empate com o Everton dentro de casa. Gareth Bale, né, o grande jogador do Tottenham na temporada, um dos melhores jogadores da temporada europeia, não pôde atuar. E além dele, o Tottenham sentiu a falta do Defoe na frente, o Adebayor mais uma vez como titular. E além disso, o Lennon, que joga aberto pelo lado direito do meio de campo, também não atuou. Por conta disso, o Tottenham teve um time todo modificado no meio de campo. O Everton, assim como a equipe de Londres, também não pôde contar com força máxima. O Fellaini não atuou. Além do Fellaini, o Pienaar, meio-campista sul-africano, também não jogou. E aí as duas equipes, mesmo com muitos desfalques, conseguiram protagonizar um bom jogo. 2 a 2 no final foi um empate justo. Só que o detalhe, né, as equipes, além dos desfalques, mal montadas, né? O Sigurdsson mais uma vez aberto pela esquerda, ao invés de jogar como volante. E o Everton com problemas, né, como o Naismith no banco e o Jelavic mais uma vez no banco para o Anichebe, atacante nigeriano, que não é lá essas coisas. Apesar disso, um empate que não complica para ninguém. O Tottenham continua na zona de classificação de Champions League, rivaliza com o Chelsea, que tem a mesma pontuação, e a equipe do Everton está ali na cola também, Liga Europa, Champions League, assim como a equipe do Arsenal e do Liverpool. Quanto a Chelsea e Sunderland, vitória merecida do Chelsea num jogo só com gols bizarros, né? Não teve nenhum gol normal na partida, mas o Chelsea mereceu a vitória por 2 a 1, vitória que mantém o time na terceira posição. O Sunderland teve a estreia do treinador de Cano, que a gente comentou na semana passada, envolveu toda aquela polêmica, saída de vice-presidente com a chegada dele, mas era um resultado normal que todo mundo esperava. O Sunderland, que está na briga contra o rebaixamento, e tem condições de sair, porque tem uma boa equipe, tem aí um fôlego novo com essa mudança de treinador, fora que quem está concorrendo ali, né, Queen's Park Rangers, Reading, só time legal, né, grandes equipes, e aí tem condições de sair. Também estão na briga ali o Aston Villa, tradicionalíssimo, que vive um péssimo momento, e aí o Sunderland tem condições de sair dessa. Lembrando que o Arsenal está só 2 pontinhos atrás dessa dupla Tottenham e Chelsea e também está brigando ali por cima, né, Pazini? E já emenda, então, já que a gente fala de briga por cima, do clássico de Manchester United contra City. Não vale tanto assim, né, Pazini? Mas não deixa de ser um clássico. Não vale muito, né? 15 pontos de diferença do Manchester United para os Citizens, praticamente definido o campeonato inglês. Um jogo que vale mais ali pela honra, as duas equipes querendo a vitória em cima do maior rival. O grande destaque desse jogo é o Alex Ferguson, enfrenta o 12º treinador diferente do Manchester City nesse tempo todo que ele está no United,
e pode chegar à vitória de número 900 dele no comando do Manchester United. Bem bacana essa longevidade do Sir Alex Ferguson. E fim de campeonato inglês, vamos para o alemão, que temos o primeiro campeão, matematicamente pelo menos, da Europa. Pazini, já vamos mandar primeiro os jogos na tela, depois você comenta isso. Tivemos o campeão Bayern de Munique ganhando de 1-0 do Eintracht Frankfurt, que está ali na briga pela Liga Europa. Borussia Dortmund ganhando de 4-2 contra o Augsburg. Dessa vez ele não combinou o resultado, né, Pazini? Dessa vez não. Porque o Leverkusen empatou em 1-1 com o Wolfsburg. E ainda tivemos Werder Bremen 0, Schalke 04 2. O Schalke está na quarta colocação, 45 pontos, brigando bem ele em cima, já encostando um pouquinho no Leverkusen, que tem 49. Mas vamos começar então pelo principal, Pazini, pelo campeão Bayern de Munique, 1-0. Conte aí não só do jogo, mas um pouquinho do que o Bayern já arrumou, 6 rodadas de antecedência. Vai lá. O título, né, 23º da história do clube no campeonato alemão, o maior campeão do futebol alemão, disparado o Bayern de Munique. O segundo maior campeão da Bundesliga, por mais incrível que possa parecer, é o Nuremberg, um dos rivais menores do Bayern de Munique, que tem 9 conquistas, mas 8 delas antes da Bundesliga no seu formato atual, só uma na Bundesliga atual. O título incontestável do Bayern de Munique, mereceu a conquista, fez uma campanha sensacional, quebrando inúmeros recordes que a gente já comentou aqui inúmeras vezes, e tem ali, junto com o Borussia Dortmund, o melhor time da Alemanha. Agora que é só ver, né? Tem 20 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, que tem um time tão bom quanto o Bayern e que nas últimas 2 temporadas conquistou o campeonato alemão. É incontestável o título, assim como foi a vitória com golaço do Schweinsteiger, com direito a Schweinsteiger dançando o Alelec com o Dante, né? Sensacional. Totalmente desnecessário. Bem desnecessário. E aí a vitória merecida do Bayern sobre o Frankfurt, que caiu para a 6ª posição, zona de classificação à Liga Europa, mas ainda briga pela Champions League com o Schalke e também com a equipe do Freiburg, que se recuperou nas últimas rodadas. E é isso mesmo, como o Pazini falou, o Dortmund ganhou de 4-2 do Augsburg e o Leverkusen empatou em 1-1 com o Wolfsburg, juntos os dois aí, Pazini, para falar dessa briga pela vice-liderança. E o Bayer Leverkusen, como eu falei, já começa a ser incomodado, né, Pazini? Vai lá. Começa a ser incomodado pelo Schalke, né? Já está ali com uma diferença um pouco menor para a equipe dos Azuis Reais, que vem em ascendência no campeonato, e vê o Dortmund conseguindo abrir uma folguinha lá na frente. O Dortmund que poupou muita gente por conta do confronto contra o Málaga na quarta-feira, jogo de volta pelas quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa, e mesmo poupando muita gente, fez um grande jogo, mereceu a vitória por 4-2. Teve o Schieber, quem diria, marcando 2 gols, sendo o grande destaque da partida, e além disso também teve o Leonardo Bittencourt, jovem valor da equipe, jogando muito bem, o Klopp aí dando oportunidades para esses garotos. Só acho que o Mustafa Mini, jovem australiano, merecia também ter tido uma oportunidade nessa partida e ter atuado. Quanto ao Leverkusen, fica no empate com o Wolfsburg que vem se recuperando nas últimas rodadas. O Dieter Hecking arrumou bem o time, o Olic centralizado, o Hasebe atuando bem no meio de campo, tem o Diego também jogando muito bem, só falta ajeitar um pouco mais a meia esquerda da equipe, ali o Orozco e o Vieirinha, para o time ficar um pouco mais arrumado. A equipe dos Lobos, que decepcionam nessa temporada, poderiam estar fazendo um campeonato melhor do que vem fazendo. Leverkusen fica na 3ª posição, mas deve levar essa vaga na Champions League, muito improvável que perca. E para fechar aí, o Pazini fala da vitória de 2-0 do Schalke 04. Você já citou um pouquinho do Schalke 04, mas agora vamos para a partida 2-0 em cima do Werder Bremen para fechar o alemão. E Pazini vai lá. Schalke 04 com grande atuação do Marica, né? No fim de semana espetacular, né? O Schieber marcando 2 gols, Marica jogando bem, fim de semana diferente no futebol alemão. E aí o Marica como grande destaque, marcando gol, dando assistência, o meio-campista brasileiro Rafael muito bem também, entrou bem no segundo tempo. E o Draxler, a grande joia do Schalke 04, jogando bem também. O Schalke conseguiu uma boa vitória por 2-0, entra na zona de classificação UEFA Champions League e está aí nessa briga agora, né? Briga por 2 frentes. Briga para se manter contra o Freiburg e também contra a equipe da Eintracht Frankfurt, que ameaçam o Schalke, e briga para tentar sair desse 4º lugar, que é a pré-Champions League, para ir ao 3º lugar, que é a Champions League direta com o Bayer Leverkusen. Ou seja, um faca de 2 gumes que está a equipe do Schalke 04 aí no alemão. Exatamente, e com isso, fim na Bundesliga, passamos para a Liga Espanhola, a La Liga. Tivemos 3 joguinhos, vamos lá, Faustão. Barcelona 5-0 em cima do Mallorca, Real Madrid correspondeu, e 5-1 em cima do Levante. Tivemos também o 0-0 entre Atlético de Madrid e Getafe, na casa do Getafe. Começando então, Pazini, pelas 2 goleadas, acho que já dá para juntar, né, Pazini?
Para variar, goleadas no Espanhol, Barcelona e Real Madrid ganhando, não tem muita diferença das últimas rodadas, né? Vai lá. Não tem muita diferença, né? Praticamente a mesma coisa. Barcelona virtual campeão, poupando quase todo o time Barcelona. O Real Madrid também, as duas equipes conseguiram grandes goleadas. Em relação ao Real Madrid, com Ozil e Cristiano Ronaldo entrando bem no segundo tempo, o Ozil principalmente, marcando 2 gols e dando uma assistência, e o Kaká se saindo muito bem, marcando um gol de pênalti, mas não joga contra o Galatasaray pela Champions League, não foi relacionado pelo José Mourinho. O Barcelona sem o Messi, mas jogando muito bem como era esperado, grande atuação do Fábregas, 3 gols e 1 assistência, o Alexis Sánchez marcando 2 gols e dando 2 assistências. O Thiago Alcântara também se saiu muito bem, e 2 destaques aí para o Abidal, voltando a campo depois de 1 ano e 3 meses aí lutando contra o câncer, mais uma vitória do Abidal, a grande vitória do Barcelona nesse fim de semana, um exemplo no esporte, e também para o Gerard Deulofeu, jovem meio-campista do Barcelona, que é uma das grandes promessas das categorias de base do time, entrando no jogo e entrando muito bem. É jogador para ficar de olho, porque pode aparecer brilhando pelo Barcelona nas próximas temporadas. Barcelona que ganhou do Mallorca, grande decepção da temporada do futebol espanhol, tem uma boa equipe. Entre os grandes jogadores do time, Giovanni dos Santos, aquele meio-campista formado pelo Barcelona da seleção espanhola, mas é só o lanterninha brigando contra o rebaixamento. Pra quem não lembra, o Giovanni dos Santos, aquele mexicano que era sósia do Ronaldinho, né, Pazini? Ele mesmo. Tá lá jogando um golaço no Mallorca, felizmente, porque realmente eu gostava do jogador. Gosto ainda. Parece que ele morreu, né? Ele que é o contrário de muita jogador. gente, né? Ele joga bem na seleção e mal nos clubes. É. E pra encerrar, então, o Pazini vai lá, o Getafe 0-0 com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que podia continuar encostado no Real Madrid, agora tem uma diferencinha incomodada, né, Pazini? São 3 pontos, um confronto direto, só que é um confronto direto que tem a relação da freguesia. O Atlético de Madrid não vence o Real Madrid desde 1999 e nos últimos 9 jogos o Real Madrid ganhou os 9 confrontos. Então é complicado aí para o Atlético de Madrid nesse sentido do clássico. Clássico que inclusive foi disputado nessa rodada, né? O Atlético de Madrid e Getafe é um clássico lá da região. O pequeno clássico, América né? Porque e Cruzeiro, né, um América e Cruzeiro, o grande clássico é Atlético e Real. E o empate não foi resultado justo. O Atlético de Madrid foi dominante, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu a vitória. Atlético que, se por um lado não fica aí difícil, né, complicado na luta pelo segundo lugar, deve garantir o terceiro, a vaga na Champions League. Do outro lado, o Getafe, há 9 jogos invicto, está aí na briga pela Liga Europa e Champions League com aquele caminhão de times. Quem mais se destaca aí é a Real Sociedade, faz um grande campeonato, 4º lugar na zona de classificação à Champions League. Mesmo, depois a gente fala dessa bagunça da Liga Europa ali nos próximos programas, a gente promete bater nessa parte, né, Pazinho? Bastante. Então, fim de espanhol, passamos para o italiano, que tem uma emoção ali no meio da tabela, só que a Juventus está liderando novamente com facilidade. Vamos para os jogos então, Faustão. 2-1 da Juventus em cima do gigante Pescara, lanterninha. A Fiorentina empatou em 2-2 com o Milan, que estava ganhando de 2-0. A Internazionale conseguiu perder dentro de casa para a Atalanta por 4-3. E o Napoli ganhou de 2-0 do Genoa. Também teremos ainda Roma e Lazio, o clássico da capital italiana. Começando então, Pazini, pelo jogo básico, líder contra a lanterna. Deu óbvio, mas um placar nem tão elástico, né? O Pescara foi duro. Vai lá, Pazini, defende o Pescara aí. Pescara impondo muitas dificuldades à Juventus. Sem brincadeira, o jogo foi complicado mesmo para a equipe da Juventus, que demorou para conseguir marcar os gols para cima do Pescara, apesar de ter dominado toda a partida. No fim, uma vitória merecida da Juve, que poupou o time quase inteiro, até o Buffon não jogou, visando o confronto de volta pelas quartas de finais da UEFA Champions League contra o Bayern de Munique no jogo de ida. Comentamos aqui, o Bayern venceu fácil, né, a Juventus, pelo placar de 2-0. Juventus que teve como grande destaque o Vucinic, né, marcando 2 gols e tirando o calção, né, comemoração peculiar do Vucinic no momento ali do primeiro gol dele pela equipe da Vecchia Senhora. Mas engana-se quem acha que foi a primeira vez. Vucinic já comemorou assim, né, bizarrice, pela seleção de Montenegro. Vucinic com sua comemoração peculiar do calção, né? No mínimo, tomou um amarelinho, é claro. Pra que tirar a camisa e rodar quando pode tirar o calção e rodar, né? Exatamente. E também tivemos Fiorentina no empate ali com o Milan, que está na briga pela segunda colocação com o Napoli. Agora o Napoli abriu 4 pontos de vantagem. Fala um pouco desses 2 jogos do Pazini bem rapidinho, vai lá. A equipe do Napoli merecendo a vitória para cima do Genoa. O Genoa que está brigando contra o rebaixamento, contra várias equipes. Uma delas o Palermo, que tem se recuperado, está só a 1 pontinho de sair da zona de rebaixamento. Palermo que
Um tempo atrás, todo mundo já cravava na segunda divisão, o efeito Micoli, né? Voltou ao time e voltou muito bem. A equipe do Napoli com boas atuações do Cavani, do Hansik, também do Insigne e do Berame e Inler, essa dupla suíça de volantes que é muito boa. Quanto ao confronto do Milan, né? O Milan abriu 2-0 no primeiro tempo, mandando no jogo para cima da equipe da Fiorentina, Balotelli, Boateng, Montolivo jogando muito bem. Veio o segundo tempo, o Milan que tinha um jogador a mais, o Tomovic, zagueiro da equipe da Fiorentina, foi expulso, e o Jovetic, que é o grande craque da equipe, foi o escolhido para ser sacado, para dar lugar a mais um zagueiro. E mesmo assim, a Fiorentina com um jogador a menos, sem a sua principal estrela e perdendo por 2-0, foi lá e buscou o 2-2, mandou no segundo tempo contra o Milan e conseguiu esse empate. Um empate que é até interessante. Dentro das circunstâncias, foi ótimo para a Fiorentina e péssimo para o Milan. Só que na tabela foi ótimo para o Milan e péssimo para a Fiorentina, porque o Milan distancia ali na terceira posição da Champions League, fica a 6 pontos da Fiorentina, que está na zona de classificação à Liga Europa. Vai dando mostras aí de que teremos Juventus, Milan e Napoli na Champions League e a Fiorentina ali na Liga Europa com os outros que brigam pela vaga, Inter, Lazio e também a Roma. Exatamente, vamos falar dessa última vaga, porque está bem emocionante. A Internazionale colocou uma pimenta a mais, conseguindo perder para a Atalanta, e também já vai emendando, Pazini, esse clássico de Roma. Então, fatos bizarros, vai lá. Fatos bizarros, né? Falando primeiramente aí da Inter, a Internazionale de Milão que conseguiu inacreditável, né? Abriu ali uma boa vantagem para cima da equipe da Atalanta, vinha com o meio de campo jogando muito bem, finalmente Kovacic, Guarin e Cambiasso dando muito certo. Saiu ali o Cambiasso no segundo tempo, a Inter manteve a pegada, abriu 3-1 para cima da Atalanta e estava com a vitória já praticamente garantida. Só que a equipe da Atalanta tem o Denis, né? E aí o Denis, jogador argentino, desconhecido, foi lá e marcou 3 gols, o herói super improvável, e deu a vitória de virada para a Atalanta, que é uma equipe até tradicional no futebol italiano, mas vem numa temporada só mediana. A Inter, que está aí muito vacilante, apesar de ter um time com bons nomes, está na 5ª posição, mas pode perder a 5ª posição para um dos 2 times de Roma que fazem o clássico nessa segunda-feira, Roma e Lazio, um dos maiores clássicos do mundo. O vencedor dessa partida rouba o 5º lugar da Inter de Milão e entra na zona de classificação à Liga Europa. Não tem favorito, a Roma vem num grande momento com uma boa equipe, com bons jogadores, principalmente do meio para frente, a defesa ajeitada, enquanto a equipe da Lazio tem um time superior ao da Roma atualmente. E aí o fato bizarro, né, lamentável, mas não deixa de ser curioso, 2 torcedores da Lazio em confronto com um torcedor da Roma próximo do Estádio Olímpico acabaram ali esfaqueando esse torcedor da Roma nas nádegas algumas horas antes aí do confronto, né? Curioso, mas lamentável, impensável. Infelizmente, acontecendo fatos assim, né? Para quem duvida, inclusive no futebol europeu. É isso mesmo, e com essa coisa bizarra e bem lamentável, fechamos o campeonato italiano. Vamos para aquela rapidinha sempre do campeonato francês, ainda mais que tivemos vitória do PSG em cima do Rennes, e o Lyon perdeu, embolando ainda mais essa briga, né, Pazini? Por quê? Vai lá, conta por quê. Porque a equipe do PSG abre a vantagem da equipe de Marseille, né? Só que o Lyon, que estava ali parecendo garantido na Champions League, com a derrota para o Stade Reims, foi ultrapassado pelo Saint-Étienne, que vem muito bem no campeonato, invicto no ano de 2013, assume a 3ª posição. O Lyon, que não vence as 5 partidas, caiu para o 4º lugar, zona de classificação à Liga Europa, embolado ali, corre risco até de perder essa posição, porque o Lille está um pontinho atrás e vem muito bem no torneio. Esse mesmo Saint-Étienne, daquele ex-cruzeirense Brandão, empatou com 53 pontos na 3ª colocação. Agora Saint-Étienne e Lyon estão com 53, essa briga promete para o final, só que o francês acabou, isso mesmo, o francês é rapidinho, indo para uma coisa mais rápida ainda, espero que o Pazini vá bem rápido, amistoso internacional, Brasil 4, Bolívia 0, vai lá Pazini, coisinha rápida, Pazini, pelo amor de Deus. Um jogo muito fraco, né? Tem que ser rápido, né? A equipe do Brasil conseguindo uma vitória fácil para cima da Bolívia, né? O grande destaque não vai ser em relação ao jogo, vai ser em relação a algo que se pensava, né? Foi até noticiado que o amistoso teria a renda revertida para a família do Kevin, né? Garoto que morreu naquele incidente lamentável na partida da Libertadores entre Corinthians e San José. Acabou que no final das contas a Federação Boliviana de Futebol dividiu a renda entre a federação, o gasto das partidas e também para os campeões bolivianos da Copa América de 63, o grande título do futebol boliviano. Uma atitude lamentável, né? Não que o dinheiro fosse resolver alguma coisa,
mas o dinheiro seria ali pelo menos uma tentativa de pedido de desculpas, de mostrar que se lamentava o incidente. Como a gente já comentou aqui, né? Simplesmente terrível tudo que vem sendo feito em relação a esse caso. Lamentável CBF, Federação Boliviana de Futebol. Seria no mínimo um alento para a família do Kevin Spada, né, Pazinho? No mínimo, né? Lamentável. Então vamos lá, fechando com felicidade, porque temos agora Pergunte Internauta para quem? Para o menino Pazini, né, Pazini? Hoje uma perguntinha só, rapidinha, umas curiosidades bem legais. Boa, variou a pergunta, né? Variou, graças a Deus. Vai lá, Faustão, taca na tela aí. Pergunta do Gustavo Rodrigues, daqui mesmo de Belo Horizonte. Tenho duas perguntas, Pazini. Primeira, por que o Old Trafford é chamado de Teatro dos Sonhos? E por que os torcedores do Barcelona são chamados de culés? A gente estava até discutindo isso outro dia. Começa aí pelo Teatro dos Sonhos, vai lá. Teatro dos Sonhos, apelido dado pela grande lenda da história do Manchester United, Sir Bob Charlton, na época que ele formava o trio maldito do Manchester United, do grande time do Manchester United, com o George Best, grande jogador, e também com o Dennis Law. Ele dizia que o estádio era um grande teatro, porque tinha capacidade para 80 mil pessoas e graças ao trio maldito, o Manchester United jogava um futebol muito bonito. Apelidou de Teatro dos Sonhos, o nome pegou, é o nome internacional, aí, o apelido do estádio do Manchester United. Quanto ao apelido de culés do Barcelona, é bem interessante, né? Alguns torcedores do Barcelona, aqui no Brasil, chamam um ao outro de culé, né? Mas isso, na verdade, é uma zoeira dos torcedores do Real Madrid. Culés é porque no estádio antigo do Barcelona, o Le Courts, onde o time jogava antes do Camp Nou, os torcedores tinham que ficar apoiados uns nos outros em algumas partidas para conseguir acompanhar os jogos. E aí, quem passava por ali via os traseiros dos torcedores do Barcelona e começaram a chamá-los de coolers. Em catalão é assim, mais ou menos a pronúncia de culé, e aí por conta disso que o nome pegou, né? Ou seja, uma zoeira de torcedores do Real Madrid, não é o apelido dos torcedores do Barcelona, não. Isso mesmo, com essa coisa bizarra, encerramos o Super FC pelo mundo. Como sempre, agradeço essa coisa bizarra também, Mr. Pazini. Muito obrigado, Pazini. Valeu, bizarro, Fernando. Obrigado ao amigo internauta que não é bizarro. E como sempre, acesse o www.superfc.com.br e nos siga no Twitter, super_FC. Muito obrigado, internauta, e tchau, tchau.